Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, é impressionante. No momento no qual eu estava colocando o vídeo sobre a partida de ontem no ar, o Botafogo anunciou a venda de Vitor Sá. Um pouco depois, enquanto eu almoçava, já pensando no próximo conteúdo que eu disse no vídeo anterior que tentaria fazer hoje, o Botafogo anunciou a saída do técnico Thiago Nunes. O botafoguense definitivamente não tem descanso. Chego neste vídeo para falar a respeito da demissão de Thiago Nunes e da venda de Vitor Sá para o Krasnodar da Rússia. Detalhe, eu prometi no vídeo anterior que não viria reclamar se o Botafogo, no momento seguinte, mandasse embora o treinador. Não abriria live nem faria vídeo para isso. Cumprindo a promessa, eu não vou reclamar, mas eu quero conversar com vocês a respeito de questões importantíssimas na gestão do Botafogo. Antes eu peço, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar, que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo dos 48 mil inscritos, estamos chegando ao sonho dos 50 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos conteúdos robustos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Por exemplo, fiz um vídeo há pouco, já estou tendo que fazer outro sobre dois temas importantíssimos. Você com o sininho ativado recebe todas as notificações para não perder conteúdo por aqui. Pois é, galera, começo falando a respeito do treinador Thiago Nunes, que foi demitido há pouco do Botafogo de futebol e regatas. Um aproveitamento em termos de resultados muito ruim. O Botafogo não estava com um desempenho que encantava o torcedor, nem a imprensa, nem a gestão do clube. E está envolvido em fase preliminar de Libertadores. Então, os gestores entenderam que era melhor a demissão do técnico Thiago Nunes. Como eu disse, falando sério, não vou ficar aqui defendendo o Thiago Nunes. Quando ele chegou, achei muito interessante a contratação. Fiz uma análise, como sempre faço, dos treinadores que chegam. Uma análise bem detalhada sobre o trabalho do Thiago Nunes. Eu acreditava que pudesse vir a dar certo, sim, e acabou não dando, e o trabalho dele agora no Botafogo se encerra. Só que eu tenho preocupação com o que vai acontecer, não com o que passou. O que passou, passou, não adianta. Só que o Botafogo, os jogadores, os administradores precisam de uma vez por todas dar fim ao que aconteceu em 2023. Porque não é o torcedor que quer lembrar, é o Botafogo que continua fazendo, tomando gol no final do jogo, perdendo o jogo de maneira infantil, colocando o jogador que não deve bater pênalti para bater pênalti. O Botafogo continua falhando. Isso não tem a ver apenas com uma peça, tem a ver com várias peças. E o Botafogo teve o treinador Luiz Castro no início do projeto, antes dele começar a fazer o time voar, junto com os próprios atletas, no Campeonato Brasileiro de 2023, era muito criticado. Eu tenho memória boa, gente. O Luiz Castro, por vezes, era criticado e eu lia que ele era o chamusca português. Cansei de ler. Chamusca português, tá passando pano pro pardal português, só não é demitido porque é português. Se fosse outro já teria saído, tem que ir embora. Cansei de ler isso, até ele conseguir fazer o time rodar no Brasileirão de 2023, só que ele chegou no meio de 2022. E no Brasileiro de 2022 foi muito criticado, e no início do ano de 2023 também. Foi embora, aceitou a proposta do Al Nassr, veio o Bruno Lage. Não pode botar o Tietchan na lateral, e isso não é uma crítica, hein, galera, é uma constatação. Não pode barrar o Tiquinho, não pode barrar o de Plácido não tendo outro lateral à altura. E no final pedíamos, estou me incluindo, para ficar mais cristalino, o Tietchan na lateral, o Diego Costa no lugar do Tiquinho, e o de Plácido no banco.
Depois lá com o Lúcio Flávio e até mesmo com o Thiago Nunes. Veio o Lúcio Flávio, foi embora, chegou o Thiago Nunes e agora foi embora também. O que eu quero dizer com isso? No Botafogo parece que não há respaldo. E aqui eu quero falar sobre hierarquia. Não é porque o Botafogo empatou ontem, não é porque o Thiago Nunes foi embora, não é porque o time está muito mal há alguns meses que eu vou falar o que eu já venho falando. CEO da bola. Cadê a hierarquia? Cadê a organização no Botafogo? Quando o Luiz Castro foi contratado, o Textor tinha uma ideia de projeto. Ele seria o treinador e também teria a chave do clube. Com isso, a função do André Mazzuco, diretor de futebol, dentro de uma estrutura de um clube que agora virou SAF, era diferente. Eu sempre dizia isso. Cobravam muito Mazzuco, questão de ambiente, uma outra coisa também aqui e ali, mas o Luiz Castro tinha mais responsabilidades. Tanto que ele blindava completamente, principalmente no início, o futebol. O Mazzuco era cobrado por outras coisas. Depois veio Bruno Lage, isso ainda continuou acontecendo, comissão técnica portuguesa também, pouco acessível até para profissionais do futebol do próprio clube. Então começaram as mudanças que fizeram o Botafogo se perder mais do que já estava se perdendo no Brasileirão. Chegada do Lúcio Flávio, depois a chegada do Thiago Nunes. E com o Thiago Nunes, treinador escolhido pelos profissionais que trabalham no futebol do Botafogo, o Mazzuco passou a ser um diretor de futebol também convencional, como aquele que fica com o grupo, trabalhando com o ambiente e tudo mais. Então o Textor tem que cobrar do Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, o que aconteceu recentemente, que foi um Botafogo perdido dentro e fora de campo, um Botafogo sem uma diretriz dentro e fora de campo. O diretor de futebol tem responsabilidade? É isso que o Mazzuco faz na SAF? Estar no ambiente, no dia a dia, tentando criar um melhor cenário para que o time tenha tranquilidade para jogar e para que o treinador tenha respaldo para trabalhar com as próprias convicções. Então ele precisa ser cobrado por isso. E o Textor, que comanda lá dos Estados Unidos, tendo ainda responsabilidades com o Crystal Palace da Premier League, com o Lyon da França, com o Molenbeek da Bélgica, tem que pensar muito no Botafogo de Futebol e Regatas. Tem que montar uma hierarquia para que o clube se proteja, para que os jogadores que estão falhando muito tenham tranquilidade num clube que hoje passa por uma pressão enorme. Pressão tão grande que havia muitos anos eu não via a imprensa falar do Botafogo como está falando hoje. Seleção Sport TV agora há pouco, 1 hora ou mais, na ESPN de igual forma. Todo mundo falando sobre o Botafogo, comentando a crise, o que tem de bom, o que não tem. Botafogo que durante muito tempo foi patinho feio, em alguns momentos ainda é, para a imprensa. Mas vi análises justas. Estou aqui constatando. Estou gravando até o vídeo depois que eu estava observando como o Botafogo seria tratado. Eles estão querendo entender o que acontece com o Botafogo. Então, a hierarquia no Botafogo precisa ser mais bem observada. Porque senão, galera, vai chegar outro treinador competente ou muito competente e correrá o risco de ser fritado e daqui a um mês eu estar lendo novamente: professor Pardal não serve, vai embora. Fabiano, tá comparando o Thiago Nunes com o Luiz Castro? Não, mas não teria problema. Sabe por quê? Porque agora é fácil falar que os treinadores não se comparam. Mas quando falavam que o Luiz Castro era o chamusca, eu lia isso, gente. Chamusca português. Que o Luiz Castro era um professor Pardal. Então, Thiago Nunes foi, não tem problema com isso. Passado é passado, mas é o Botafogo que tem que dar um ponto final ao que aconteceu do jogo contra o Palmeiras até aqui. Ou até antes. Porque o Botafogo perdeu para o Cuiabá antes, o Botafogo perdeu outros jogos de maneira infantil antes da partida com o Palmeiras no Brasileirão. Que venha um treinador competente, que eu consiga fazer uma análise bacana, mas que ele tenha respaldo para trabalhar e que o Botafogo tenha uma hierarquia bem definida e que a cobrança seja bem feita também aos profissionais que lá estão. Vamos falar agora sobre o Vitor Sá, o Botafogo vendendo ponta esquerda para o Krasnodar da Rússia, e ele já sabia que seria vendido.
nos últimos 2 jogos, pelo menos. Ele queria sair, ele não queria permanecer no Botafogo. O Vitor Sá, em alguns momentos, indicou que não estava satisfeito e agora ele de fato queria sair. O Botafogo então concluiu a venda. Eu vejo o Vitor Sá como um dos melhores pontas do elenco, um dos melhores atacantes do elenco. Eu respeito o Vitor Sá pela reta final do Brasileirão que ele fez. Um ou outro não se omitiu, um ou outro tentou resolver a situação e o Vitor Sá foi um desses. É um jogador qualificado, mas já sabia que ia sair. E o jogo contra o Vasco me deixou muito chateado com ele. Vocês viram, eu fiz a análise aqui do primeiro gol. Ele desce por dentro, como deveria fazer naquele momento, acompanha o Galdames. Quando a bola chega ao Payet e o Tietê não recompõe, deixando o Danilo Barbosa mais uma vez na furada, o Vitor Sá simplesmente abandona o Galdames, sai andando para frente, prejudica o lateral esquerdo. O Galdames faz o gol e o Vitor Sá olha para trás, abaixa a cabeça e continua andando para frente como se nada tivesse acontecido. Um desrespeito àquilo que foi feito em campo pelo Vitor Sá contra o Vasco. Mas ele tem crédito, ele fez coisas importantes pelo Botafogo. Eu venderia o Vitor Sá? Não. Ele quer sair, tem contrato. O treinador tá saindo, não se deu com o treinador? O treinador tá saindo não por esse motivo, mas eu tentaria manter o Vitor Sá. Ele está indo embora. Não sei se o Botafogo vai ao mercado internamente, galera, atenção, internamente o Savarino é visto também como um bom ponta esquerda. Eu também não tenho problema com o Savarino pela esquerda, não. Jogou assim no Real Salt Lake durante um bom tempo. Foi importante com assistências, dribles, finalizações, gols pelo Real Salt Lake, jogando também como ponta esquerda. E ele deixou bem claro na apresentação ao Botafogo, na coletiva, palavras do jogador, que ele também é ponta esquerda. Ponta direita, ponta esquerda. Então, Botafogo inicialmente deve ter, com o retorno do Luiz Henrique, tomara aqui em breve, Luiz Henrique e Júnior Santos para a ponta direita, Savarino e Jefinho também retornando em breve, tomara para a ponta esquerda. Luiz Henrique e Júnior Santos para a direita, Savarino e Jefinho para a esquerda. Não sei se o Botafogo vai ao mercado, repito, para a ponta, mas o Botafogo segue de olho para reforçar o meio-campo. O Gregory já está assinado com o Glorioso, já foi anunciado, deverá ser apresentado em breve. O Eduardo precisa de um jogador para disputar posição com ele, ou ser titular e ele ser banco, e o Botafogo segue no mercado observando essa ideia de trazer um meia, e tanto o Alan, meio-campista, quanto o Igor Jesus, centroavante, já tem pré-contrato assinado com o Botafogo para o meio do ano. E só fechando sobre o treinador, John Textor deve ir ao mercado, negociar, conversar, escolher. Penso que pode vir para o Botafogo, ou que o Textor pode tentar trazer para o Botafogo, um treinador português de carreira importante que esteja livre no mercado, é o que eu penso. Aquele abraço, galera, estamos muito juntos, saudações alvinegras, valeu, fui!